Saudação de paz, minha gente querida. Deus abençoe você ricamente. Nós estamos com o nosso programa semanal na TV Adesal, na Reflexões Cristocêntricas. Você fala com alguém, passa para alguém deste programa, das mensagens que já estão gravadas, das mensagens que estamos falando, trazendo semanalmente para abençoar famílias, para abençoar você de uma forma rica e maravilhosa. Hoje eu quero trazer uma palavra, ou talvez começar e prosseguir em outros programas, vivendo por princípios. Isso é algo interessante, eu quero chamar a sua atenção para um texto só, que começa essa palavra. Gênesis 1, 2, diz assim, disse Deus, haja luz e houve luz. E o versículo 4 diz assim, viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Meu querido, minha querida, eu quero chamar a sua atenção em viver por princípios, diferente de viver por regras. Quando as pessoas obedecem regras, obedecem até, como a lei, obedece até obrigado. Obedece se sentindo oprimido. Tem regras que os pais estabelecem sobre os filhos que são extremistas. Tem países que têm leis extremistas, que são regras cruéis, e as pessoas se sentem oprimidas diante de tantas regras. Já quando vivemos por princípio, talvez seja até mais rígido do que as regras, mas o princípio nos traz alegria, porque você, ao fazer algo correto, você sabe que isso te faz bem, que isso te edifica, que isso te constrói, que isso te abençoa. Quando você diz que isso é proibido ou isso é permitido, as pessoas criam um vínculo de mal-estar. O seu sistema de compensação mental vai sempre estar para baixo. Mas quando você faz isso porque isso é bom, isso te faz frutificar, te faz crescer, te faz abençoar os outros, é princípios. Então os princípios não são pesados, pode até ser mais radical do que determinadas leis. Mas os princípios de Deus, quando Deus fez o mundo, Ele estabeleceu 3 princípios fundamentais. O primeiro princípio que Deus estabeleceu foi da luz, da iluminação, haja luz. O segundo princípio que Deus estabeleceu foi o princípio da separação, haja separação entre luz e treva, entre terra e água, entre céu e terra, houve separação. O terceiro princípio é da frutificação. O Senhor diz, toda árvore, toda relva produza frutos. Então, são 3 princípios que valem para a nossa vida inteira. São princípios de Deus. Primeiro, o princípio da iluminação. O princípio da luz. Jesus repassa esse princípio em Mateus capítulo 5, ele diz, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Então, o princípio da iluminação é o princípio da minha vida moral, minha vida ética, minha vida de responsável, minha vida de testemunha e de testemunho vivo. É a luz. Nós precisamos ser luz para uma terra em treva. E ser luz não dói, é um princípio. É o princípio de ser testemunha de Cristo. É o princípio de ter um testemunho respeitável pelos outros. É o princípio de brilhar nas trevas. É o princípio de iluminar. É o princípio de dar exemplo para os demais. De dar visibilidade às coisas certas, às coisas corretas, ao Evangelho de Cristo. De dar visibilidade à dignidade, à honestidade. Então, é interessante você lembrar que tudo começa na criação do mundo pela luz. E é isso que Jesus disse dos crentes, vós sois a luz do mundo. E como luz nós precisamos brilhar agradavelmente, satisfeitos, felizes, dando testemunho daquilo que somos e que vivemos em Cristo. Fazendo com que as pessoas contemplem nós, Paulo diz que os homens, dizendo para os ministros, que os homens nos considerem ministros de Cristo. Nós vamos viver de forma tão exemplar que nossos filhos, nossos amigos, nossos conhecidos, nossos desconhecidos, ao olhar para nós, veja que tem algo diferente em você e em mim,
que tem uma luz brilhando em você, que tem um testemunho diferente, que tem um brilho diferente, que tem algo diferente em você, que é a presença do Espírito Santo, que é a presença do Senhor Jesus, que é a presença de Deus na sua vida. Vós sois a luz do mundo. Este é um princípio que envolve vários outros princípios. Envolve o testemunho, a seriedade, a honestidade, a fidelidade. Envolve tudo aquilo que as pessoas vão ver em nós, que é o princípio da luz. A luz é o que é visível. Todo mundo percebe, se não houver luz, ninguém vê nada. Então a luz faz com que você veja, perceba. Então, uma vida clara, uma vida de testemunho, uma vida irrepreensível, a luz vai clarear isso. Você, como luz, vai mostrar para todos que você é servo de Deus, você é fiel, sem precisar de nenhuma amostragem, só sendo você. Sendo você luz, as pessoas perceberão que tem luz naquela sala, que tem luz naquela faculdade, que tem luz naquele hospital, que tem luz, tem um crente que dá testemunho de Deus, um crente fiel, um crente honesto, um crente que fala a verdade, porque a verdade é luz. Conhecereis a verdade vos libertará. Onde a verdade chega, as trevas desaparecem. Treva esconde os pecados das pessoas. A luz clareia, mostra e liberta. Então é interessante você pensar que haver luz em você, luz em mim, ou sermos luz neste mundo, luz do mundo, como Jesus diz, vai mudar tudo em nossas vidas. Vai mudar tudo nos outros que estão à nossa volta. É o princípio da iluminação. O segundo princípio estabelecido pelo Senhor foi o princípio da separação. Malaquias diz: vereis a diferença que entre o que serve a Deus e o que não serve. Essa separação não é essa separação raivosa, discriminatória, preconceituosa, que se você fosse melhor do que os outros, não. É princípio, uma separação de princípios. É preciso que se note que você vive por princípios. E claramente, no seu colégio, na sua faculdade, na sua empresa, na sua vida familiar, você estará diferente dos demais. Sem nenhuma vaidade. Mas é que a separação tem uma linha invisível de separação entre o que serve a Deus e o que não serve. Se é para mentir, você não mente. Se é para trair sua esposa, você não faz. Se todo mundo lá está usando droga, você não usa. Todo mundo lá mente para o patrão, mas você não mente. Você não apresenta atestado falso para o seu patrão. Porque há uma separação. É o princípio da separação entre o que é errado e o que é certo. Envolve princípios morais. Uma separação que é ética e o que é antiético. É o princípio de separar o trigo do joio. Treva de luz. Separar o verdadeiro do mentiroso. Separar o honesto do desonesto. Separar o cristão do pecador. Não é separação física, é separação de caráter, de princípios. É separação do que você faz, do que você é, do que você representa, como você funciona na sociedade. As pessoas que são honestas, todo mundo sabe, fulano de tal, pode confiar nele, pode deixar lá, não precisa nem pegar cheque porque ele paga. Isso é um princípio que nós temos que passar para os nossos filhos, princípios. Não adianta dar 1000 regras para meu filho, se eu não estabelecer princípios de vida feliz para ele, princípio de vida abençoada, princípio de vida correta, princípio de vida sincera, princípio de vida para ser vitorioso. Se você engana os outros, não tem como você ensinar princípio para o seu filho. Não tem como um pastor ensinar princípio para os seus ovelhas se ele não tem princípios na sua própria vida. Então o princípio da separação é aquela linha tênue que separa entre o que é e o que não é. Entre o ser e o ter. Entre o obedecer e desobedecer. Entre o fiel e o infiel. Entre o profano e o santo. Entre o santo e o profano. Entre Deus e o diabo. Entre o cristão verdadeiro e o cristão falso. Entre aquele que vive na verdade e aquele que vive de engano e de golpes. É aquele que vive com sinceridade e aquele insincero. Isso é o princípio da separação. Entre o que vai para o céu e o que não vai para o céu. Todos nós estamos juntos, não vamos acusar ninguém de nada, mas o princípio existe. O princípio da separação tem um grupo que vai para o céu e tem outro que não vai. Tem um grupo de fiel e tem outro de infiel.
Então, é preciso você estabelecer, quando Moisés chamou, quem é de Deus, fica aqui comigo, depois daquele bezerro lá em Êxodo 32, aí a tribo de Levi veio. Alguém não tinha se dobrado diante daquilo lá. Quando o rei mandou todos se dobrar diante da estátua, 3 jovens não dobraram. Eram diferentes. Eles tinham princípios. Ele não estava ali porque era uma regra de Deus, não. Ele estava ali por princípio, porque se ele dobrasse o joelho, Deus não matava ninguém. Se ele dobrasse o joelho ali, Deus perdoava depois. Mas eles tinham um princípio, é como você, um estudante de faculdade, e lá o professor quer que você creia na teoria da evolução em detrimento de Deus. Ou quer zombar das igrejas, e você não vai concordar com ele, porque você já tem um princípio estabelecido. Quando nós educamos nossos filhos, nós estabelecemos princípios. Os princípios, o sistema de crença de uma criança e de princípios se estabelece até os 11 anos de idade. 80% desses princípios estão estabelecidos. É os pais que têm que estabelecer princípios para os seus filhos, princípio de fidelidade, de dignidade, de honra, de honestidade, de princípio mesmo, princípio de princípio. Essa separação estabelece quem é digno e quem é indigno. Agora, você está vendo o Congresso Nacional, está estabelecendo o princípio de quem é digno e de quem não é. Vai sobrar muito pouca gente digna, muito pouca gente que não se envolveu na corrupção. Mas se estabelece princípio aí. O princípio da honestidade, não precisa alguém estar vendo você ser honesto. O princípio da verdade precisa de alguém estar vendo, porque Deus está vendo tudo. Então você não vai mentir para sua mulher, mentir para seu filho, mentir para seu patrão. Quem vive na verdade, por princípio, não tem angústia por falar a verdade. Não tem prejuízo por falar a verdade, porque o prejuízo também é lucro. Mas quando você diz, eu vou ter que mentir para ter vantagem, então você está seguindo a sua própria cabeça e não está seguindo nenhum princípio. Depois você vai pedir perdão e torna a fazer de novo. Porque você não tem princípio. Quando você tem princípio, você erra muito menos. Vai ter muito menos erros. Porque o princípio te indica, o princípio leva você ao limite da tua consciência. Ensine o seu filho a ver por princípio, ensine sua igreja, nossas igrejas, a ver por princípio, não só por regras, é proibido isso, proibido aquilo, não. Qual o princípio que eu estou seguindo? Não é proibido fazer isso ou aquilo. Meu filho, isso é proibido. Eu tenho que proibir coisas, mas eu tenho que explicar por quê, qual o princípio que eu me basei para proibir meu filho de fazer uma coisa errada. Se eu não tenho princípio nenhum, não devo proibi-lo. Então eu tenho que ter um princípio. Meu filho, não fale mentira. Nós temos um princípio, nós somos da verdade. E o terceiro princípio que o Senhor ensinou ao criar a terra foi o princípio da frutificação. É o princípio de sermos produtivos no reino. É o princípio do reino. Eu preciso dar fruto. Jesus, quem está em mim vai dar muito fruto. Se você, você vai ler o Evangelho de João capítulo 15 e fala sobre a frutificação, dá uma olhadinha lá. A frutificação é um princípio da igreja. Não, eu vou pregar porque senão eu vou para o inferno. Eu vou ajudar as pessoas, eu vou fazer crescer o reino, porque é uma doutrina. Não é isso. Isso é doutrina também. Mas com doutrina também é princípio. Eu estou falando de um princípio intrínseco que está dentro de você, que te move. Quando eu falo em princípio, eu falo de coisas que nos movem, não são coisas que nos obrigam. As leis nos obrigam a cumpri-las, mas os princípios nos movem a cumpri-las. É preciso você ter essa diferença entre o que é uma regra e o que é um princípio. Regra as pessoas fazem obrigados e às vezes não conseguem fazer. Mas princípio você faz por prazer. Você faz por um mover de um princípio. O princípio é a motivação que você tem para fazer algo. É diferente de uma regra que é proibido eu fazer algo. A motivação que eu tenho para orar, para evangelizar, para pregar a palavra, isso é frutificação. É o princípio que eu tenho de ajudar as pessoas, o princípio que eu tenho de investir no reino de Deus, o princípio que eu tenho de contribuir com a obra missionária, o princípio que eu tenho de ir para a rua evangelizar, o princípio que eu tenho de distribuir folheto, de pregar o evangelho, de pregar a palavra. Esse princípio de frutificar o fruto do Espírito, do amor, da longanimidade, bondade, isso é fruto, isso é frutificar. É amar, é ter misericórdia, é ter compaixão dos pecadores, é amar os perdidos da terra, é salvar os perdidos da terra, é atrás dos drogados, é buscar os oprimidos, é libertar drogados lá onde eles estão. Isto é o princípio de dar frutos. Se você é um cristão e não consegue dar frutos, você não está ainda crente plantado na boa terra. Você falta alguma coisa. Você não conseguiu dar fruto durante muitos anos. Obviamente que uma planta para dar fruto demora algum tempo, mas ela vai dar fruto.
Então é interessante que você pense, eu estou naquele tempo de dar flores, mas o tempo de dar fruto tem que chegar. Porque é um princípio da existência humana, é o princípio da existência da própria terra, é o princípio da existência do ser humano e do crente, dar fruto. Jesus disse, quem não dá fruto, que ele corta e lança fora. Então este é um princípio bíblico, eterno, forte, princípio de dar fruto. E o princípio de dar fruto é um princípio de produzir para o reino. Evangelizar, ganhar almas, amar as pessoas, ter compaixão dos perdidos, buscar os drogados, contribuir com a evangelização, contribuir com missões locais, com missões internacionais, participar de mutirões evangelísticos, de ir para a rua. Nossos adolescentes agora, no Dia Nacional no Mundial de Evangelização, foi para a rua com cartaz para fechar o tráfego, e revolucionário. Os adolescentes da Assembleia de Deus de Salvador. Então isso é fantástico, isso é maravilhoso, que os jovens possam ir para as ruas, que vão fazer mutirão, que vão fazer multidão, que vão fazer passeata, que vão levar uma palavra, que vão para os estádios, para as praças dessa cidade, da sua cidade. Encha a cidade da palavra de Deus, encha a cidade da graça de Deus. Isso é dar fruto, é amar, é perdoar, é produzir fruto digno de arrependimento. É dar fruto de quebrantamento diante do Senhor. É dar fruto de lágrima, de oração, de súplica, de clamor, de pedido de misericórdia. É isso. Dê fruto, produza fruto. Eu quero lembrar você que esta palavra hoje é vivendo por princípios. Não por regra, não pela minha própria cabeça, não pelos meus próprios desejos, não pela minha própria vontade, mas viver por princípios da palavra do Senhor, que devem estar guardados em nosso coração. Princípios que representem não regras rígidas, mas desejo de fazer o melhor, mas motivação, que a regra é meu limite, a motivação quebra os limites. Limites de produzir, de crescer, não limites de princípios, mas quebra os limites que nos detêm, que nos impede de progredir, que nos impede de frutificar. Então, esta motivação chamada princípios, que eu quero que fique no seu coração hoje. Você está motivado a ser santo, motivado a orar, motivado a evangelizar, motivado a contribuir, motivado a amar as pessoas, motivado a ajudar, motivado a ir no orfanato ajudar, motivado a investir no reino. Essa motivação faz parte dos seus princípios intrínsecos de Deus, no seu coração, na sua vida, na história da tua vida, quando você cresceu com o princípio, quando você se converteu, absorveu os princípios do reino, e de repente você começa a triunfar em Cristo, brilhar e ser muito e muito abençoado. Nossa família, você e eu, vamos viver por princípios. Aquilo que a Bíblia diz, aquilo que está no nosso coração de bom, são os princípios de Deus dentro de nós. Que Deus abençoe você, que Deus te dê graça para vencer, que o Senhor esteja contigo e com a tua família. Um abraço a todos.